Café com leitura. Hoje o capítulo de número 19 de Lucas. Que capítulo maravilhoso! Jesus começa com Zaqueu, o publicano, ou seja, era um coletor de impostos, mas era um judeu. E ele era muito rico. E evidentemente que ele tirava proveito dessa situação. E Jesus está contando que ao passar próximo da cidade onde ele morava, este homem, que era muito pequeno, talvez até um anão, sobe numa árvore e diz o texto que era uma figueira brava, ou seja, era uma figueira que não dava frutos. Então já existe aqui um sinal, um ensino de Deus através da palavra dele no Evangelho de Lucas, que aquele homem era um homem que não dava frutos. Era um homem rico, se autossustentava, se automantinha, era aquela autoconfiança de que não precisa de ninguém, mas havia um vazio no coração dele, havia um desejo de conhecer a Deus. E ele então, sabendo da passagem de Jesus naquele momento, ele sobe numa árvore e Jesus vê aquele homem e diz: Zaqueu, desce depressa que eu vou na sua casa, eu vou comer com você. E Jesus então na casa daquele homem cria um relacionamento tão profundo que ele percebe a necessidade de ter Jesus como Salvador. E ele diz: se eu cometi uma fraude, eu quero devolver todo o meu erro que eu cometi. Então Jesus mostra que aquele homem estava verdadeiramente arrependido e diz: hoje houve salvação nessa casa. Porque falar de Jesus, conhecer Jesus e achar que Jesus é legal, todos nós podemos fazer isso. Mas ter a confrontação desse Jesus que a Bíblia mostra, que é profunda, é maravilhosa, que é o Jesus que mostra realidades críticas entre vida e morte, entre existência e não querer uma relação com Deus na nossa existência, isso mostra o quão preciosos são esses textos para nós. E Jesus começa novamente a conversar com as pessoas e conta outra história, a parábola das 10 minas. 10 minas são 10 moedas preciosas, 10 dinheiros que eram de grande valor naquela época, e Jesus distribui esse dinheiro para as pessoas que são administradoras, evidentemente que no sentido espiritual do que elas iam fazer com aquele recurso. Algumas, então, convivendo com Deus, multiplicaram o que receberam, mas aquele que não queria ter um relacionamento com Deus, escondeu, guardou, ele enterrou. Então, Jesus está mostrando que nós precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos ensina e nos mostra? Nós vamos multiplicar, nós vamos ampliar, nós vamos dar a possibilidade de multiplicar nosso relacionamento com Deus, ou nós vamos simplesmente enterrar e não dar atenção? É isso que esta parábola também quer nos ensinar. E agora Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está chegando perto de Jerusalém. E é interessante como Deus se manifesta de um modo até engraçado, né? É hilário. Jesus, que é o rei, era reconhecido pelos judeus então já como alguém que era o prenúncio daquele que eles chamavam de Messias, o prometido, então aquele que eles iriam considerar como um novo rei, e Jesus entra montado numa jumentinha. É um fato inusitado. Deus está sempre nos confrontando diante das nossas expectativas humanas e criadas fora daquilo que é a vontade de Deus. Eu creio que esse texto belíssimo vai mostrar riquezas preciosas para a sua vida. Jesus entra então em Jerusalém e diz um texto que Jesus chorou. Veja que interessante. Jesus chorou. Verso 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão. Jesus está vendo a realidade espiritual de Jerusalém e as consequências da intransigência de não reconhecê-lo como aquele que era o prometido do Senhor. Jesus então entra
no templo, lugar sagrado, lugar onde deveria haver o culto, a adoração a Deus. E o que ele encontra? Ele encontra uma casa cheia de comércio, né? E Jesus diz assim no verso 46, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus radicaliza a sua mensagem, porque ele mostrava também a radicalidade do seu reino. Vamos perceber isso nessa leitura tão maravilhosa de Lucas 19.